durante o século XIV, uma doença assolou a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, cuja devastação é incomparável. Estima-se que entre 100 e 150 milhões de pessoas morreram em poucos anos, em uma época em que a população mundial era de cerca de 350 milhões, tornando-a a pandemia mais mortal da história registrada. A peste bubônica provavelmente se espalhou pelas rotas comerciais da Rota da Seda e a bordo de navios mercantes. Aqueles infectados pela peste morreriam em apenas alguns dias, muitas vezes em agonia extrema, sem saber a causa e incapazes de receber qualquer tratamento significativo. No vídeo de hoje, vamos abordar a peste negra, seus sintomas e o efeito devastador que teve sobre tantos. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, é causada pela bactéria Yersinia pestis. É uma doença que pode afetar tanto animais quanto humanos, embora seja predominantemente encontrada em roedores e suas pulgas. Uma pessoa afetada pela peste bubônica sofrerá de febre, calafrios e fadiga. Mas seus sintomas característicos são grandes bubões pretos nos gânglios linfáticos de uma pessoa, nas axilas, virilha e pescoço. Estes se enchem de sangue morto e pus e irão estourar espalhando ainda mais a contaminação. Além da peste bubônica, a peste pneumônica pode se desenvolver afetando os pulmões e pode ser transmitida de pessoa para pessoa por gotículas infectadas. E, finalmente, existe a peste septicêmica, onde a bactéria se replicará no sangue da pessoa infectada. Pode ser uma complicação da peste pneumônica ou bubônica, embora seja possível que ocorra sem a outra. A doença prefere infectar e matar ratos e outros roedores. É capaz de exterminar uma colônia inteira em apenas algumas semanas. Pulgas que beberiam do sangue infectado dos ratos mortos permaneceriam e se banqueteariam até que outro roedor ou humano se aproximasse demais. E assim, o ciclo começa de novo. Provavelmente, foi através da disseminação de pulgas infectadas e seus hospedeiros ratos que a peste negra conseguiu se espalhar pelo mundo. Os ratos preferiam os porões úmidos e escuros dos navios mercantes, o vetor perfeito para espalhar a peste. Já os ratos prosperavam nas condições insalubres dos assentamentos humanos. Na época, todo tipo de resíduo era frequentemente despejado nas ruas, com pouco em termos de esgotos. O primeiro caso conhecido da peste negra chegando à Europa pode ser datado de um cerco à cidade portuária de Caffa, na península da Crimeia, em 1346. As forças da Horda Dourada Mongol foram acometidas por uma peste bubônica e, em alguma forma inicial de guerra biológica, supostamente catapultaram os cadáveres dos mortos infectados por cima das muralhas da cidade. Quer isso tenha realmente acontecido ou não, não se pode negar que a doença entrou na cidade. Presos entre a peste dentro da cidade e as forças mongóis nos portões, vários comerciantes genoveses fugiram de navio para o resto da Europa, passando por Constantinopla, Sicília e norte da Itália. Quando os navios chegavam ao porto, os trabalhadores do cais eram recebidos com uma visão verdadeiramente horrível. Marinheiros, tanto corpos quanto aqueles morrendo da doença, exibiam as bolhas negras que os marcavam como infectados pela peste negra. Os navios foram retidos enquanto se estabelecia o que estava acontecendo, embora já fosse tarde demais. Foi relatado que até mesmo ouvir as palavras dos infectados era suficiente para transmitir a doença. Mas a essa altura, os ratos e pulgas já haviam conseguido se espalhar do navio e começaram a infectar as populações. Essa seria uma história ao longo da costa europeia, onde portos comerciais e assentamentos costeiros foram infectados. A velocidade com que a peste negra conseguiu se espalhar é impressionante, considerando os meios de transporte disponíveis. Desde a infecção inicial, em Constantinopla, em maio de 1347, em março do ano seguinte, a maior parte da Europa
estava sob os efeitos da peste negra. Apenas a Islândia e a Finlândia foram poupadas da doença. Uma vez que uma cidade ou assentamento era infectado, seria apenas uma questão de tempo para que uma grande proporção da população fosse morta. Por um tempo, uma pessoa não apresentará sintomas, mas ainda será contagiosa. Isolar infectados após o surgimento de sintomas seria tarde demais. Na época, não havia entendimento da teoria dos germes, com muitas crenças incorretas persistindo quanto à causa e disseminação da doença. Você pode ter visto as icônicas máscaras de médico da peste com o nariz em forma de bico de gancho e vestes fluídas. Embora você possa associar essa roupa aos médicos da peste negra, tal traje não existiu até o surto da doença no século XVI. O nariz longo e bicudo era preenchido com ervas e especiarias, para bloquear o cheiro dos mortos em decomposição, deixados em casa para morrer sozinhos. Acreditava-se que a doença se espalhava através dos odores fétidos. Para o primeiro surto, os médicos recorreram à sangria e ao laço das pupilas para tentar curar os pacientes. Acreditava-se na época que níveis adequados de sangue, bile e pus deveriam ser mantidos para um corpo saudável, e assim, ao drenar o paciente, acreditava-se que o paciente poderia ser salvo. No entanto, tais práticas apenas espalhavam fluidos contagiosos e não ofereciam nenhum tratamento. Antes da disponibilidade pronta de antibióticos, houve uma tentativa de criar elixires para curar pacientes, um dos quais era feito de melaço, cerveja, cebolinha e cascas de ovo carbonizadas, e como você pode imaginar, isso não oferecia alívio da doença. Parecia que o único consolo que podia ser encontrado era durante o inverno, pois era quando a doença desaparecia, apenas para ressurgir assim que o tempo melhorava. O número de mortos variava muito de cidade para cidade e de aldeia para aldeia. Muitas vezes, seria em torno de 25% a 30% da população que sucumbiria à doença, embora pudesse ser muito maior. No Cairo, acredita-se que 50% da população pereceu, enquanto em Florença, acredita-se que 90% morreram da peste negra, pois cidades inteiras foram devastadas pela doença. Aqueles que se consideravam bem fugiriam, deixando cidades fantasmas de mortos e moribundos. Famílias seriam despedaçadas, pois as crianças seriam deixadas por seus pais, cônjuges abandonando seu parceiro afetado e irmão abandonando o irmão. Raves de máscaras eram usadas para acomodar as massas de mortos, sem tempo suficiente ou clero disponível para realizar qualquer tipo de último rito. Aqueles que partiam inadvertidamente carregavam pulgas infectadas escondidas em suas roupas e representavam uma ameaça onde quer que acabassem. Como não havia uma explicação viável, muitos procuravam outras causas ou explicações para sua doença mortal. Alguns olhavam para as estrelas, acreditando haver alguma forma de causa astrológica, enquanto outros viam a doença como um castigo de Deus por pecados incontáveis. Outros apontavam o dedo para aqueles considerados como outros, com casos de judeus sendo acusados de envenenar os poços, muitas vezes seguidos por algum tipo de pogrom. Embora as pessoas percebessem que o contato, particularmente com as roupas dos infectados, poderia causar infecção, nunca se entendeu que eram as pulgas e ratos que causavam a infecção. As condições insalubres de muitas cidades e vilas apenas auxiliaram nos locais de reprodução de ratos e suas pulgas, com as ruas muitas vezes cobertas por resíduos humanos e outros tipos de resíduos. Em 1351, a peste negra já havia cobrado seu preço em grande parte da população mundial, embora tenha deixado mais do que cadáveres como seu legado. Como resultado da drástica despovoação, os sobreviventes viram sua mão de obra em demanda, muitas vezes recebendo salários maiores ou tratamento preferencial. Como o tamanho da força de trabalho não podia ser confiável para a maior produção, melhorias na agricultura foram impulsionadas, assim como
o foco na pecuária em vez de culturas, embora tais melhorias muitas vezes viessem em conjunto com algum tipo de leis de ressurreição, impedindo a mobilidade social das classes camponesas. Para alguns na Europa Ocidental, isso significou o fim da servidão, enquanto para aqueles no leste, a servidão foi imposta. Enquanto a peste negra expôs as inadequações na medicina, destacou a importância dos cirurgiões e o papel que eles poderiam desempenhar no campo da medicina. Mas para aqueles que sobreviveram, um imenso sentimento de culpa do sobrevivente era comum. Presenciar metade da sua cidade ou vila e seus amigos e familiares morrerem em questão de semanas apenas para ser deixado vivo sem explicação. Grupos de flagelantes, ou seja, aqueles que infligem dor e punição a si mesmos para expiação, surgiram como uma maneira de lidar com a culpa, açoitando-se até sangrar. Embora a peste negra do século XIV tenha sido a mais mortal, não foi a última vez que o mundo veria a peste bubônica. A doença iria se agravar de tempos em tempos, durando anos e cobrando um alto preço. Provou ser uma ameaça sempre presente ocorrendo na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Exemplos notáveis incluem a Grande Praga de Londres em 1665, onde cerca de 100 mil pessoas morreram, o que era 25% da população na época. Foi nos anos de 1850 que a doença atingiu forte novamente, começando na China antes de se espalhar para grande parte do continente, para a Índia e para a Austrália. Acredita-se que cerca de 15 milhões de pessoas pereceram, com cerca de 10 milhões morrendo apenas na Índia. Até hoje, a doença ainda existe, embora seja amplamente controlada por vacinas e antibióticos. Como é o caso com as bactérias, há o medo de cepas que se tornam resistentes aos medicamentos, como visto em vários surtos em Madagascar em 2014 e 2017. Haverá um punhado de casos a cada ano no mundo desenvolvido com a morte ocasional. Atualmente, os 3 países mais endêmicos são a República Democrática do Congo, Madagascar e Peru. É importante notar que se a peste pneumônica não for tratada, ela é 100% fatal. Embora aparecesse esporadicamente nos séculos seguintes, a doença nunca mais cobraria um preço tão alto quanto a peste negra do século XIV. A peste negra pode ser vista como um exemplo de quão longe chegamos no tratamento de pandemias. Desde avanços na medicina até nossa compreensão da transmissão, somos verdadeiramente privilegiados por viver em tempos como estes. À medida que nosso entendimento só cresce, talvez um dia a humanidade possa olhar para trás para as doenças que ainda nos afetam hoje, assim como olhamos para trás para ver o quão longe chegamos desde os eventos da peste negra. Obrigado